Tenho plena consciência de que é o tempo de tomar uma decisão sobre o futuro das minhas obras de arte. Posso dizer, sem receio de exagero, que as considero como filhas e que o seu bem-estar é uma das preocupações que me dominam. Escreveu Calouste Sarkis Gulbenkian em 1953. Gulbenkian faleceu em 1955 em Lisboa, cidade onde fixara residência em 1942 e onde procurou um lugar de paz à margem do conflito da Segunda Guerra Mundial. Pouco tempo depois da sua chegada a Portugal, Calouste Gulbenkian precisou de um bom advogado e foi nessa ocasião que iniciou a sua relação profissional com José de Azeredo Perdigão, que viria a ser o primeiro presidente da Fundação. Em 1953, a pedido do Gulbenkian, Azeredo Perdigão prepara um projeto de estatutos de uma fundação portuguesa cujos objetivos principais eram conservar as obras de arte pertencentes à sua coleção num único lugar, expô-las ao público e promover o desenvolvimento da educação e da cultura artística em Portugal. Apenas em 1956, um ano após a morte de Gulbenkian, é assinado o decreto de lei que apresenta os estatutos da Fundação que seguiram a vontade testamentária do colecionador. Em 1969 é inaugurado o museu albergando as aquisições feitas por Calouste Gulbenkian ao longo de mais de 50 anos de vida. A sua coleção abrange um arco temporal que corre desde o Egito Antigo até à França de 1930. A variedade de culturas abrangidas pela coleção reflete o cunho pessoal de quem a reuniu, segundo um gosto sólido e requintado, não pretendendo representar épocas ou regiões culturais determinadas. O museu, do qual estão mostrando imagens, resulta de uma coleção feita por um riquíssimo homem de negócios arménio, nascido na Turquia, e que, também pela própria situação europeia durante a Segunda Guerra Mundial, vem para Portugal. Presume-se que era a sua intenção continuar para os Estados Unidos, mas por razões que desconhecemos, não temos a certeza, não escreveu porquê, resolveu ficar em Portugal. Podemos pôr hipóteses. Calouste Gulbenkian era um homem que não gostava de uma vida de sociedade intensa. E Lisboa era uma cidade calma, com certeza ao gosto dele. E julgo também que Lisboa lhe poderá ter lembrado Istambul. Istambul é junto ao mar, está sobre colinas e, portanto, com certeza que estando em Lisboa, lhe viria à memória a cidade que via da terra onde nasceu junto ao Bósforo, numa cidade que fica frente a Istambul, fica já na Ásia, e, enfim, como era entendido na sociedade arménia, cedo deixou a casa dos pais para estudar, para começar a aprender os negócios e, portanto, é natural que lhe ficasse uma saudade de um tempo que foi pouco vivido na terra onde nasceu. Poderão estar aqui algumas das razões por terá ficado em Lisboa. Tendo em conta o espírito do colecionador, o gosto do colecionador, que é um homem que adere aos objetos sempre por uma via mais sensorial, sensual quase. Foi feito um programa para o museu, para a coleção, como é que se faziam os núcleos, os grupos, um guião. E depois os arquitetos, a partir daí, puderam pensar o edifício. E pensaram muito bem. Obviamente que tinham à partida uma decisão tomada pela administração de que a coleção era fechada. Não se aumentava a coleção. E, portanto, os arquitetos podiam encontrar o sítio certo para os objetos, partindo do princípio, obviamente, nenhuma exposição permanente é imutável ou é eterna,
mas, pelo menos por um largo período de tempo, os objetos ficariam no sítio para onde tinham pensado. Há dois exemplos flagrantes aqui no museu e que ajudam a perceber ainda melhor a coleção. O museu desenvolve-se à volta de dois jardins interiores. Junto a um dos jardins mostram-se os vidros islâmicos. A maior parte deles são lâmpadas de mesquita, portanto, objetos para edifícios religiosos. E o jardim pretende ser uma evocação um pouco do Jardim do Paraíso, de que fala o Corão. É curioso também que muitos destes objetos da coleção, com certeza que há sempre interinfluências, até porque o mundo islâmico era um sítio de passagem, portanto nós olhamos para os vidros, vemos influências da China, nos tapetes também, nos tapetes influências europeias, de gravuras europeias que chegavam à Índia e que serviam como modelos para a decoração, para os objetos artísticos que eles produziam. É curioso de ver como, apesar de todas as diferenças sociais e políticas e religiosas, a cultura é transversal. O jardim simétrico, que está na parte da arte europeia, da arte ocidental, tem junto a ele uma das obras-primas da escultura do século XVIII, europeu, que é a Diana do Udon. A Diana era a deusa da caça, era a deusa das florestas e, portanto, nós estamos a ver a escultura e, ao mesmo tempo, vemos aquele jardim interior. Por outro lado, os arquitetos, trabalhando com os museólogos que tinham feito o guião da exposição, entendeu-se que o museu poderia ter aberturas para o exterior, para o parque envolvente e, portanto, o visitante via ao mesmo tempo a natureza real e uma natureza virtual que era representada, que estava presente na maior parte dos objetos. Quando eu falo desta via do gosto, acho que dou-lhe 3 exemplos da coleção que mostram como há efetivamente um fio condutor. É um homem que gosta da arte islâmica, é um homem que gosta da arte francesa do século XVIII e é um homem que faz uma coleção de joias e de vidros do Lalique. Portanto, há um fio condutor que é por uma via dos sentidos que ele adere aos objetos e não tenho dúvida que ele gostava de sentir o tecido, tocar o tecido, as madeiras, sentir a qualidade das madeiras e que entendia quase cada objeto da coleção como uma joia. Ele, ao fazer a sua coleção, julgo que há estas 2 vias. Um conhecimento profundo, intuitivo quase, da arte oriental e da arte islâmica, fez uma coleção magnífica. Intuitivo que vinha de ter aprendido a olhar para os objetos desde muito novo. Para a arte europeia, com certeza que estudou e teve com certeza também a intuição, porque efetivamente escolhia sempre o melhor. O próprio colecionador dizer a mim só me interessa o melhor é um bom princípio, mas que poderia ter ou não correspondência. No caso de Calouste Gulbenkian, teve. Sabia muito bem escolher e fez uma coleção exemplar. Quem assiste fica sempre surpreendido com a qualidade dos objetos artísticos que Calouste Gulbenkian reuniu.
efetivamente não há linguagens de ruptura, e é curioso que se diz, conta-se a história, que o dinheiro que recebeu, que o pai lhe deu, serviu para ele comprar umas moedas gregas. E, portanto, pode-se encontrar aí um gosto por uma matriz clássica, não digo só, com certeza por isso, mas também porque estudou num colégio francês. No século XIX havia ordens religiosas que estavam estabelecidas na Turquia e que tinham os seus colégios, e pronto, as elites mandavam os seus filhos estudar. E, portanto, com certeza que, sendo um ensino ministrado por europeus, que houvesse livros, que houvesse imagens que davam a ver objetos da cultura ocidental. O que se percebe do gosto dele e da maneira de construir a sua coleção é que as artes, como eram entendidas na altura, as artes maiores, a pintura ou a escultura, têm tanta importância para ele como as artes decorativas. E isso eu julgo que vem das suas origens orientais. Nós, os ocidentais, habituamos a olhar a arte, a pintura ou a escultura, falando na arte mais tradicional, como qualquer coisa que está separada de quem olha, do espectador. Portanto, há um espaço entre nós e a obra de arte. No Oriente, não. Os tapetes eram utilizados, sentavam-se nos tapetes, os tecidos eram utilizados, portanto, havia um contacto sensorial, tátil, com os objetos, diferente daquele que se tinha no Ocidente. E ele entendia que devia ficar tudo junto. Diz-se que ele às vezes levava as peças para casa para decidir se gostava, se não gostava, se a sua ligação com elas. Julgo, por exemplo, isso já foi falado numa exposição que aqui se fez do gosto do colecionador. Por exemplo, um dos guardas que ele compra é o Castel Sant'Angelo, em Roma. E depois mandou-o para a galeria de volta para ser, com certeza, trocado por outra coisa, porque deve ter decidido a certo momento que só tinha pinturas de Veneza. E pinturas de Veneza que não são do Canaletto ou do Bellotto, só comprou Guardi. E Guardi é efetivamente o que cria atmosferas mais sensuais. E Veneza, uma cidade para os sentidos. E, portanto, deve ter decidido, portanto, ou tem as vistas de Veneza, imaginadas, ou mesmo que sejam monumentos reais, há sempre qualquer coisa de imaginação, ou os caprichos que eram onde se sente essa atmosfera de Veneza, da presença sempre, na água, etc. Isso também tinha a ver com, presumo eu, uma simpatia especial por Veneza, que ele associava a Istambul como um sítio de passagem, onde as culturas se misturavam. Embora fosse, tenho a certeza, um homem racional e frio a tratar dos negócios, todos os objetos que comprou, não digo que os tenha guardado todos, mas nunca vendia, por exemplo. Um colecionador pode comprar coisas, desgosta-se delas e vende. Ele não. Podia trocar por outras. Por exemplo, quando já nos anos 50, ele morreu em 55, portanto, quando já tinha 80 anos, ele tinha 8 Fantin Latour. Acabou por guardar 4. Portanto, aqueles de que se desfez, um ofereceu a um amigo, 2 outros trocou por uma peça de prata que comprou nessa altura e o outro ofereceu ao Estado português e está hoje no Museu Nacional de Arte Antiga. Portanto, não vendeu e guardou a primeira escultura que comprou, que era uma escultura de qualidade de um escultor da moda, que não tem, seguramente, está a anos-luz da Diana ou da Flora do Carpeaux, mas que, talvez por ser a primeira, guardou-a e tinha em casa, na casa onde tinha a sua coleção. A primeira pinturinha, daquela família do pintor Braun, que é a última peça que está que eu acho um quadro extraordinário, mas, pronto, conservava essas coisas. Isso sentia-se ligado às peças que tinha comprado.
19 de agosto de 1972. Pai tapa grande, te leva 400 imigrantes, uma senhorita de sobremesa. Me conheço 1 agosto. Quando subi na altura, te choro. Dar o bife de cavalo, mas vinho sobremesa, Castelo Branco e cacume. Pai não come tudo. Quando chega no aeroporto, eu encontro com o sítio, levando para o Salitre. Que outro dia eu pego trabalho na construção técnica da Banco Bordo Irmão, na Praça Comércio. Então ganhava um conto de 100 para quiser. Que lá que tinha caserna, a papagaio falava, preto, 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 cara do chulé. Não sai de lá para morrer com dentro. Foi no governo. Então ganhava 100 conto 500. Mas a hora extraordinária de fazer 16 contos. Mas o Cio Natal. Ali era só pó. E que pediram o correio, te levou para o pau eucalipto. E que pediram o correio, te xinta dreno com o esgoto. E quando estou no dreno, te xinta 5 com o pé no chão. Ali era só rancho. Mal de Milão tem rancho. Só rancho. Mas um dia eu busco o banco e pinguim no Xinta. Na CP era só terra. No couro para paia para ficar bonito. Do rego. No filme Juventude em Marcha, realizado por Pedro Costa, Ventura, o personagem principal, lê uma antiga carta de amor que remete para o período da sua vida em que veio trabalhar para Portugal. Já nos jardins da Fundação, Ventura diz-nos que antes não havia ali senão mato e pântanos povoados de rãs. Num país pobre e relativamente isolado como era Portugal nos anos 60, uma instituição com os meios financeiros e com a coleção legada por Calouste Gulbenkian teria por certo uma enorme influência nas 4 grandes áreas em que se propunha intervir: arte, beneficência, ciência e educação. Se por um lado a abertura ao exterior e a modernidade do projeto da Fundação acarretavam riscos políticos para o regime, por outro, perspectivavam benefícios relevantes para o país. Foi baseado nesta avaliação que o governo da altura defendeu a criação da Fundação em Portugal. Por seu turno, os estatutos da futura Fundação deixados por Calouste Gulbenkian no seu testamento eram deliberadamente genéricos, facilitando assim a sua aceitação pelo poder de então. Deste equilíbrio delicado, nasceu aquela que viria a ser a instituição cultural que mais marcou Portugal contemporâneo. O espírito de Calouste Gulbenkian está presente nos vários espaços que compõem a Fundação. O seu método de colecionar era muito peculiar. Gulbenkian investigava minuciosamente sobre os múltiplos aspectos artísticos e culturais das peças que possuía ou que pretendia adquirir. A biblioteca que reuniu ao longo dos anos testemunha essa incessante curiosidade. A Biblioteca de Arte da Fundação vem dar continuidade a esta vocação, reunindo guias de museus do mundo inteiro, monografias sobre artistas, manuais de restauro e tantos outros livros técnicos. Além da coleção das publicações editadas e subsidiadas pela Fundação, integra também uma enorme seleção de periódicos. Atualmente, a biblioteca foca-se nas áreas das artes visuais, história de arte e arquitetura, tendo alargado recentemente o seu acervo a vídeos, CDs e outros documentos e materiais. O projeto dos edifícios da sede e museu é da autoria dos arquitetos Rui Atoguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa.
Inaugurados em 1969, os edifícios foram concebidos de modo a criar um ambiente agradável e sóbrio, proporcionando diversas perspectivas do interior sobre o arvoredo e os jardins circundantes. Esta abertura do edifício para o exterior prossegue a valorização da experiência sensorial que Gulbenkian procurava na arte. O corpo da sede distribui-se por vários pisos concebidos para instalar a administração e os vários serviços da Fundação, permitindo em vários espaços a realização de conferências, congressos, espetáculos e exposições temporárias. No âmbito educacional da Fundação, foi estabelecido o Serviço de Música, cuja ação na década de 60 muito contribuiu para a inserção efetiva do país nos circuitos internacionais de música. O desenho do edifício é tão sólido que a variação do cenário natural revelado pelas grandes janelas enriquece a observação das obras de arte, a leitura na biblioteca, a fruição de um espetáculo. Assim como as artes, a natureza era uma das grandes paixões de Gulbenkian. Há quem afirme que o colecionador se deteve nos impressionistas por estes considerarem que a natureza é a fonte de todas as artes. Os cenários das muitas viagens, memórias e lugares de origem das peças que Gulbenkian colecionou são invocados nos jardins. O Parque Gulbenkian, de autoria de Ribeiro Teles e Viana Barreto, tem vindo a transformar-se naturalmente, mas continua a saber ligar este complexo cultural à cidade. Lisboa, a sua luz, a presença do rio e as suas colinas atraíram Gulbenkian, que revia nela a Istambul da sua infância. Aqui se perpetua, de forma dinâmica, o legado que tanto tem marcado o nosso enriquecimento cultural, tal como Calouste Gulbenkian teria desejado.